Hoje vamos mergulhar na angustiante história de uma mulher que, após meses de espera e expectativa, se vê numa noite que mudará tudo. Enquanto a espera dói, a noite em que tudo desmoronou, acompanhamos sua luta emocional ao lidar com o peso das promessas não cumpridas e a dor de um sonho que parece cada vez mais distante. Preparem-se para uma narrativa que reflete a realidade de tantas de nós, onde a esperança é desafiada e o amor é colocado à prova. Ana e Carlos estavam sentados na sala de espera, o som do relógio na parede ecoando em seus ouvidos, marcando cada segundo que parecia se arrastar. A clínica de fertilidade tinha um ar clínico e frio, as paredes brancas e a iluminação forte tornavam tudo ainda mais opressivo. Ana olhava para as revistas espalhadas sobre a mesa, mas as palavras pareciam dançar diante de seus olhos, impossíveis de serem lidas. Carlos, ao seu lado, mantinha suas mãos entrelaçadas, a expressão tensa revelando o turbilhão de pensamentos que o consumia. "Você acha que vai dar tudo certo?" Ana perguntou, quebrando o silêncio que pesava entre eles. Sua voz estava trêmula, e a esperança que antes brilhava em seus olhos agora era apenas uma sombra. Carlos respirou fundo, olhando para o chão antes de responder. "Eu não sei, Ana. Eu realmente espero que sim. Mas e se não der?" A pergunta pairou no ar e ela sentiu um nó se formar em seu estômago. A porta se abriu e a médica, Dr. Carla, apareceu. Seu olhar era gentil, mas havia uma seriedade em seu semblante que fez o coração de Ana acelerar. "Ana, Carlos, por favor, entrem", pediu, gesticulando para que se aproximassem. Eles se levantaram, trocando um olhar nervoso, antes de seguir a médica para a sala de consulta. Sentados frente a Dr. Carla, a atmosfera tornou-se ainda mais pesada. A médica começou a explicar os resultados dos exames, sua voz clara e objetiva, mas as palavras soavam como um eco distante para Ana. "Infelizmente, os exames mostram que ambos têm problemas de fertilidade. Isso pode complicar as tentativas de concepção." A frase foi um golpe, e por um momento Ana sentiu que o mundo ao seu redor desabava. Ela olhou para Carlos, que já tinha os olhos cheios de lágrimas. "O que isso significa para nós?" Ana perguntou, a voz entrecortada. Doutor, Carla hesitou, procurando as palavras certas. "Significa que vocês precisarão considerar outras opções, como tratamentos de fertilidade ou até mesmo a adoção." Ao sair da clínica, o silêncio entre eles era ensurdecedor. Carlos tentava segurar a mão de Ana, mas ela se afastou, perdida em seus próprios pensamentos. "Adoção? Não sei se estou pronta para isso", disse ela, a frustração transparecendo em sua voz. "Ainda podemos ter um filho biológico, Carlos. Eu sinto isso." Carlos parou, virando-se para ela. "Ana, a médica foi clara. Não estamos falando apenas de uma pequena dificuldade. Isso é sério, precisamos ser realistas." A discussão começou a esquentar, as emoções à flor da pele. "Eu não quero desistir do nosso sonho", Ana gritou, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto. "E eu não quero que você se machuque mais, Ana. Precisamos pensar em outras possibilidades, precisamos ser práticos." Carlos respondeu, sua voz alta, mas cheia de dor. O olhar deles se cruzou, e naquele momento ambos perceberam que estavam em caminhos opostos. Ao chegarem em casa, a atmosfera era pesada e opressiva. Ana caminhou pela sala, tentando se distrair com as tarefas cotidianas, mas a frustração e a tristeza a consumiam. "Vamos fazer algo normal, Carlos. Um jantar, assistir a um filme, qualquer coisa." Ela sugeriu, a voz forçando um tom otimista. Carlos, no entanto, sentava-se no sofá, a cabeça entre as mãos. "Não sei se consigo, Ana. Estou tão perdido agora." A sinceridade dele a atingiu como uma punhalada. Ela se aproximou, sentando-se ao seu lado. "Eu também estou, mas precisamos nos apoiar. Não podemos deixar isso nos separar." Naquela mesma noite, durante um jantar em família, a pressão social se tornou ainda mais insuportável. Os pais de Ana, animados e despreocupados, começaram a falar sobre a possibilidade de netos. "Ana, quando vocês vão nos dar um netinho? Já está na hora, não acham?" O olhar de sua mãe era cheio de expectativa, e Ana sentiu uma onda de desespero subir pelo seu corpo. Carlos, que estava ao lado dela, notou a mudança na expressão dela. "Mãe, nós estamos tentando", ele começou, mas a voz falhou, a tensão crescendo à medida que a conversa avançava. Ana respirou fundo, sentindo que a pressão era insuportável. "Desculpem, eu preciso de um momento", disse ela, levantando-se abruptamente e deixando a mesa. Carlos ficou para trás, a expressão de impotência estampada em seu rosto. Ele sabia que precisava explicar, mas as palavras pareciam impossíveis de serem ditas.
A dor e a pressão cresciam, e a realidade do que estavam enfrentando se tornava cada vez mais difícil de suportar. No dia seguinte à intensa discussão que tiveram, Carlos acordou com a mente tumultuada, repleta de incertezas e questionamentos. O café da manhã, que costumava ser um momento de leveza compartilhada, agora se tornara um campo de batalha silencioso. Ana estava sentada à mesa, a expressão distante, como se estivesse presa em um labirinto de pensamentos sômbrios. A luz suave da manhã iluminava seu rosto, mas não conseguia dissipar a sombra da angústia que a envolvia. Eu pensei sobre o que você disse ontem, Carlos começou, finalmente quebrando o silêncio. Talvez devêssemos considerar a clínica de fertilidade. Pode ser a chance que precisamos. Ele tentava transmitir confiança em sua voz, mas as palavras soaram mais como um peso do que como um convite à esperança. Ana levantou os olhos e, por um momento, Carlos viu um lampejo de esperança. Porém, rapidamente, a expressão dela se fechou novamente. Carlos, e se mais uma vez não funcionar? E se nos machucar ainda mais? A dúvida em sua voz era palpável, como um eco que reverberava em seu coração. Eu sei que temos medo, mas precisamos tentar. Não podemos simplesmente desistir do que desejamos tanto. Ele insistiu, seu tom se tornando mais fervoroso. Eu não quero que o medo nos paralise. O que temos a perder se não tentarmos? Ela fechou os olhos, respirando fundo, como se tentasse afastar as lágrimas prestes a brotar. O que temos a perder? O que está em jogo é muito mais do que apenas um tratamento. E se isso acabar com a gente? E se nos tornarmos estranhos um para o outro no processo? A tensão crescia entre eles, e Carlos sentiu um nó se formar em sua garganta. Ana, eu não quero que isso nos separe. Precisamos ser uma equipe. Eu estou aqui lutando com você. Não podemos deixar que essas dificuldades nos destruam. Eu só quero que as coisas voltem a ser como eram antes, Ana murmurou, a fragilidade em sua voz quebrando o coração dele. Eu quero acreditar que podemos ser felizes novamente, mas é tão difícil. Carlos se aproximou, segurando a mão dela sobre a mesa. Eu também quero isso, e estou disposto a tentar. Vamos juntos, um passo de cada vez. Ele a olhou nos olhos, buscando uma conexão que parecia escorregar entre seus dedos. Mas Ana desviou o olhar, perdendo-se em seus próprios pensamentos. O clima tenso da conversa pairou no ar e, após um breve silêncio, Ana decidiu que precisava de um tempo sozinha. Preciso ver a Laura, anunciou, levantando-se abruptamente. Carlos sentiu um frio na barriga. Laura era uma amiga que tinha passado por uma experiência semelhante, e embora soubesse que a intenção de Ana era buscar apoio, uma pontada de ciúmes o atingiu. Você acha que conversar com ela vai resolver? Carlos perguntou, sua voz carregada de insegurança. E se ela não tiver as respostas que você procura? Não se trata de respostas, Carlos. É sobre ter alguém que entenda esse desespero, essa luta, Ana respondeu, já se dirigindo para a porta. Ele a observou sair, impotente, como se estivesse perdendo em um mar de incertezas. Naquela tarde, Ana se encontrou com Laura em um café aconchegante, onde a luz amarelada e o aroma do café fresco criavam uma atmosfera acolhedora. Laura a recebeu com um abraço apertado. Eu sinto muito por você estar passando por isso, disse ela, com uma empatia genuína que fez Ana se sentir um pouco mais leve. Obrigada, Laura, eu só não sei como lidar com tudo isso. A pressão é insuportável, Ana desabafou, as lágrimas finalmente escapando de seus olhos. Laura ouviu atentamente enquanto Ana contava sobre a conversa com Carlos e o dilema que enfrentavam. Eu também passei por momentos assim, Laura compartilhou, sua voz suave e reconfortante. O tratamento é difícil e o que mais machuca é a sensação de que você está sozinha na luta. Mas você não está, Luz, ainda que as coisas pareçam complicadas. Ana assentiu, sentindo a verdade nas palavras da amiga. Eu só quero ser mãe. Sempre sonhei com isso. Mas a cada dia que passa, sinto que esse sonho está se afastando de mim. Acredito que vale a pena lutar por isso, Laura encorajou. Não desista tão facilmente. Às vezes a esperança pode surgir nos lugares mais inesperados. E você já tentou tudo, não é? Não é hora de jogar a toalha. Ana saiu do café com uma nova perspectiva, mas ainda com a incerteza a acompanhando. Quando chegou em casa, encontrou Carlos sentado na sala, com uma expressão preocupada. Ele se levantou ao vê-la e, antes que pudesse perguntar, Ana falou. Eu conversei com a Laura. Ela me deu uma nova perspectiva. Carlos franziu a testa. E o que ela disse? Que devemos lutar.
Que o sonho de ser mãe ainda é possível, ela respondeu, sentindo um misto de esperança e temor. Mas a pressão está me deixando exausta, Carlos. Eu não sei se consigo suportar isso sozinha. Ele se aproximou, envolvendo-a em um abraço. Você não está sozinha, Ana. Estamos juntos nessa. Vamos encontrar um jeito, eu prometo. Mas por dentro, Carlos se sentia dividido. A esperança de Ana o inspirava, mas a dúvida ainda pairava em sua mente como uma nuvem escura, ameaçando desabar a qualquer momento. Ana estava deitada na cama, o olhar fixo no teto, enquanto a luz do sol da manhã entrava pela janela, criando um padrão de sombras. O exame que fizera na clínica de fertilidade no dia anterior ainda pesava em sua mente. O médico dissera que seu corpo não estava respondendo bem ao tratamento. As palavras ecoavam como um sino de alarme, trazendo à tona uma onda de emoções que se acumulava dentro dela. A esperança que antes animava agora se transformava em um peso insuportável. Carlos entrou no quarto, trazendo consigo o cheiro do café fresco. Ele sorriu ao vê-la, mas o sorriso rapidamente se desfez ao notar o semblante abatido de Ana. Ele se aproximou da cama e se sentou ao lado dela, pegando sua mão. Bom dia, amor. Dormiu bem? Ele perguntou, tentando quebrar o silêncio que pairava entre eles. Não muito, Ana respondeu, sua voz quase um sussurro. O exame, eu não sei como lidar com isso. Carlos franziu a testa, preocupado. O que o médico disse exatamente? Disse que meu corpo não está respondendo como deveria ao tratamento. Eu não sei se isso significa que temos que desistir. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Ana, e Carlos a abraçou, envolvendo-a em seus braços. Não estamos desistindo. Nós vamos continuar tentando, ele disse, sua voz firme, mas a incerteza também era visível em seus olhos. Ana sentiu um misto de conforto e desespero. O que ele dizia parecia uma promessa, mas a realidade era dura e implacável. Enquanto isso, a rotina da casa seguia adiante, mas a atmosfera estava carregada. Carlos tentava encontrar consolo no trabalho, mergulhando em projetos e reuniões, enquanto Ana se sentia cada vez mais sozinha. Ela observava seu marido se afastar emocionalmente, como se uma barreira invisível o separasse. Em suas conversas, o tom havia mudado. Palavras de apoio se tornaram raras e as discussões frequentes. Naquela noite, durante o jantar, a tensão entre eles era palpável. O silêncio era interrompido apenas pelo tilintar dos talheres. Ana decidiu que era hora de falar. Carlos, precisamos conversar sobre como estamos nos sentindo. Essa situação está nos afetando. Carlos suspirou, olhando para o prato. Eu estou tentando ser forte para nós dois, Ana. Mas você não percebe que estamos apenas nos afundando em autocomiseração? Ana ficou em choque. O que você quer dizer com isso? Eu não estou me afundando em nada. Estou apenas tentando entender o que está acontecendo conosco. Eu sinto que cada vez que falamos sobre o tratamento, estamos apenas reabrindo feridas. Precisamos seguir em frente, mesmo que isso signifique desistir de ter filhos, Carlos disse, sua voz carregada de frustração. Desistir? Como você pode dizer isso? Isso é tudo o que eu sempre quis, Carlos. Eu não posso simplesmente deixar isso para trás. Ana exclamou, a angústia transbordando em suas palavras. Ela se levantou, sentindo-se sufocada. Carlos também se levantou, seu olhar fixo em Ana. Eu sei o quanto isso significa para você, mas e quanto a mim? Eu não posso continuar vivendo assim, esperando algo que pode nunca acontecer. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Ana sentiu uma dor profunda no peito, como se uma parte dela estivesse se despedaçando. Você não pode simplesmente me deixar sozinha nessa. Eu preciso de você ao meu lado, Carlos. Não posso enfrentar isso sozinha. Eu estou aqui, mas parece que estamos em mundos diferentes. Eu não sei como mais ajudar, ele respondeu, a tristeza em sua voz tornando-se evidente. Ana sentiu as lágrimas voltarem, mas não queria que Carlos a visse chorando. Eu só queria que as coisas fossem diferentes, que pudéssemos ter um filho juntos, que isso não fosse uma luta constante. Carlos a encarou com um olhar cansado. Eu também queria isso, mas a vida não é assim. Precisamos encontrar um jeito de seguir em frente, mesmo que isso signifique mudar nossos planos. As palavras dele ecoaram em sua mente enquanto ela olhava pela janela, a noite começando a se instalar. O que antes era um sonho, agora parecia um abismo. Ana sentiu-se perdida, e a ideia de desistir de algo tão importante a aterrorizava. Mas ao mesmo tempo não sabia como continuar lutando sozinha. A luta pela fertilidade não era apenas física, era emocional, e a batalha mais difícil parecia ser com o próprio coração.
Ana estava sentada em uma roda de mulheres, todas com histórias semelhantes, mas cada uma com sua própria carga emocional. O grupo de apoio era um refúgio inesperado, um lugar onde a dor da infertilidade não era apenas compartilhada, mas compreendida. Ela olhou ao redor e viu rostos cansados, mas também havia determinação nos olhos de algumas. Quando chegou sua vez de falar, uma onda de nervosismo a invadiu, mas ela respirou fundo e começou. Oi, eu sou a Ana. Meu marido e eu estamos tentando engravidar há mais de um ano, e a gente acabou de descobrir que a nossa fertilidade está comprometida. Eu me sinto tão perdida. A cada mês a esperança renasce, só para ser esmagada novamente. As mulheres ao seu redor a ouviram atentamente, e uma delas, uma senhora com cabelos grisalhos e expressão gentil, segurou sua mão. Ana, você não está sozinha. Muitas de nós já passamos por isso. A dor é intensa, mas falar sobre isso ajuda. O que você tem feito para lidar com isso? Ana hesitou por um momento, refletindo sobre suas tentativas de manter a normalidade em casa, sobre as conversas difíceis com Carlos e os dias em que a tristeza a consumia. Às vezes eu tento ser forte, mas às vezes sinto que estou afundando. Carlos, ele também está lutando, mas parece que estamos nos afastando. Não sei como reconectá-los. Uma jovem se apresentou como Mariana e compartilhou sua história. Eu também senti que meu marido e eu estávamos em mundos diferentes. A dor da infertilidade pode criar uma barreira invisível, mas com o tempo aprendi que a comunicação é fundamental. Precisamos ser honestos sobre nossos sentimentos, mesmo que isso doa. Ana sentiu um peso ser levantado de seus ombros. As palavras de Mariana a encorajaram. Talvez eu precise ser mais aberta com Carlos. Às vezes, sinto que ele não entende a profundidade da minha dor. Mais tarde, ao chegar em casa, Ana encontrou Carlos sentado no sofá, absorto em celular. Ele olhou para cima e sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Oi, amor. Como foi o grupo? Foi bom. Eu conversei com outras mulheres. Elas realmente entendem. Sabe, Carlos, eu percebo que a gente não tem conversado muito sobre como nos sentimos. Eu estou tão perdida e eu sinto que você também está. Carlos suspirou, deixando o celular de lado. Eu tentei ser forte para você, mas eu também estou com medo. Medo de perder você, de perder nosso sonho. Não sei como lidar com isso. Ana sentiu uma pontada no coração ao ouvir a vulnerabilidade na voz dele. Eu também tenho medo. Medo de que essa situação nos separe. Às vezes, sinto que estamos apenas passando pelos movimentos. Não estamos realmente nos ouvindo. Eu não quero que isso aconteça, Carlos respondeu, seus olhos agora fixos nos dela, buscando conexão. Eu quero que a gente enfrente isso juntos. Eu quero tentar entender o que você está sentindo. Então, vamos tentar ser mais abertos um com o outro, Ana sugeriu, seu tom carregado de esperança. Podemos falar sobre nossos medos, nossas frustrações. Não precisamos passar por isso sozinhos. Carlos assentiu e um silêncio confortável se instalou entre eles. O ambiente pesado começou a se dissipar, mas a tensão ainda estava presente. Ambos sabiam que o caminho à frente seria longo e desafiador. Nos dias que se seguiram, Ana e Carlos tentaram reestabelecer a comunicação. Eles conversavam mais sobre suas emoções, mas a sombra da infertilidade ainda pairava sobre eles. O tratamento continuava e a ansiedade de uma nova tentativa era palpável. Certa manhã, enquanto se preparavam para a consulta na clínica, Ana recebeu uma mensagem de sua amiga, que havia engravidado recentemente. A amiga estava enfrentando complicações e precisava de apoio. O coração de Ana disparou. A alegria da gravidez de sua amiga agora vinha acompanhada de preocupação. Ela leu a mensagem várias vezes, sentindo um turbilhão de emoções. Carlos chamou, a voz trêmula. Você se lembra da Carla? A que engravidou? Ela está passando por problemas. Preciso ir vê-la. Carlos olhou para ela, uma expressão de preocupação se formando em seu rosto. Ana, isso pode ser muito emocional para você. Não quer esperar até depois da consulta? Não, eu preciso ir. Preciso ver como ela está, Ana respondeu, a determinação em sua voz misturada à angústia. Carlos hesitou, mas percebeu que não poderia impedi-la. Certo, só seja cuidadosa, por favor. Não quero que isso a abale mais do que já está. Ela assentiu, mas a inquietação a acompanhou enquanto se dirigia para o encontro. No fundo, algo lhe dizia que a visita a Carla poderia abalar ainda mais sua confiança e suas escolhas. A tensão havia se transformado em uma presença palpável na casa de Ana e Carlos, como uma sombra que o seguia a cada passo que davam.
Naquela tarde, enquanto as luzes do sol filtravam-se pelas cortinas, Carlos decidiu que era hora de ser honesto, mesmo que o peso da verdade pudesse desmoronar o pouco que restava entre eles. Ana, precisamos conversar, ele começou, a voz trêmula, mas firme. A expressão dela mudou imediatamente. Os olhos se estreitaram, como se uma barreira invisível se levantasse entre eles. Sobre o que, Carlos? Ela respondeu, tentando esconder a ansiedade que a consumia. Eu não sei se ainda acredito na possibilidade de sermos pais. As palavras saíram de sua boca como uma flecha, certeiras e cruéis. Os tratamentos, as esperanças, a dor, tudo isso está me desgastando. E eu não sei se consigo mais. Ana sentiu seu coração falhar por um momento. Aquelas palavras eram um golpe, um reconhecimento do que ela já temia. Com a voz embargada, ela retrucou. Então, o que você sugere? Que desistamos, que eu desista do meu sonho. Eu não posso fazer isso sozinha, Carlos. Ele a encarou, os olhos cheios de um desespero silencioso. Não é isso que eu quero, mas estou começando a sentir que estamos presos em um ciclo de dor e frustração e não sei como sair disso. Ana levantou-se, incapaz de ficar sentada enquanto seu mundo desmoronava. Ela caminhou até a janela, olhando para o jardim que costumavam cuidar juntos. As flores estavam murchas, assim como suas esperanças. O silêncio se instalou entre eles, um abismo que parecia impossível de atravessar. Se você não acredita mais, então eu não posso continuar nesse caminho, disse Ana, a voz agora firme, mas cheia de tristeza. Não posso lutar sozinha, Carlos. Se você não está ao meu lado, não faz sentido. Carlos sentiu uma onda de desespero. Não estou dizendo para você desistir. Só estou dizendo que precisamos de um tempo para pensar, para respirar. E o que isso significa para nós? Ana o interrompeu. Você quer que eu fique esperando enquanto você decide se ainda quer ser meu parceiro nessa luta? É isso? A frustração de Carlos se transformou em raiva. Não estou te pedindo para esperar. Só estou tentando entender o que podemos fazer daqui para frente. Ana respirou fundo, tentando controlar a tempestade de emoções dentro de si. Eu não sei se consigo suportar mais essa incerteza. A discussão, que começou com a tentativa de abrir o coração, rapidamente se transformou em um afastamento doloroso. Cada um se isolou em seu próprio mundo de desespero e confusão. Ana decidiu se dedicar mais ao trabalho, buscando uma forma de escapar da realidade que a cercava. Mas mesmo no escritório, os pensamentos sobre Carlos e a infertilidade a assombravam. Em um evento corporativo semanas depois, enquanto interagia com colegas, ela se deparou com um rosto familiar. Era Lucas, um antigo amor que Ana não via há anos. O coração dela disparou ao lembrar dos momentos em que se sentia leve e feliz ao lado dele. Eles conversaram, e a conversa fluiu como se o tempo não tivesse passado. Você ainda se lembra de como éramos felizes juntos? Lucas perguntou, com um sorriso que fazia Ana sentir um misto de nostalgia e tristeza. Sim, eu lembro, respondeu Ana, um nó na garganta. Mas a vida seguiu um caminho diferente para mim. Lucas a olhou diretamente nos olhos. Às vezes, precisamos reavaliar nossas escolhas. Você ainda tem tempo para ser feliz, Ana. As palavras dele ecoaram em sua mente, plantando uma semente de dúvida sobre suas decisões e a vida que levava com Carlos. Quando voltou para casa naquela noite, Ana se sentia confusa e hesitante. As conversas e os sorrisos de Lucas deixaram uma marca em seu coração, e a ideia de reavaliar sua vida a assombrava. Enquanto isso, Carlos, sozinho em casa, sentia a ausência de Ana como um peso insuportável. O silêncio era ensurdecedor e a solidão o envolvia como um manto pesado. Ele tentava se concentrar no trabalho, mas a mente divagava para a mulher que havia se afastado dele. A falta de conexão fazia questionar suas próprias escolhas. O que estou fazendo? Ele murmurou para si mesmo, olhando para as paredes vazias que pareciam refletir seu estado emocional. Ele precisava dela, mas a distância que se criara entre eles parecia intransponível. Com um impulso, Carlos decidiu que precisava tentar se reconectar com Ana, mesmo que isso significasse enfrentar seus medos mais profundos. Eu não posso perder isso, disse ele, determinado a abrir seu coração novamente. Mas a dúvida sobre como ela reagiria, especialmente após o encontro inesperado com Lucas, pesava em sua mente. A incerteza pairava no ar, e ele sabia que a conversa que estava por vir poderia mudar tudo entre eles. Ana estava sentada no banco da clínica, seus dedos nervosos arrumando a bolsa enquanto esperava o médico.
A ansiedade a consumia, e a ideia de dar um tempo no tratamento parecia uma espécie de alívio temporário. Carlos, ao seu lado, tentava ler o ambiente, mas sua mente estava longe. Eles haviam decidido focar na recuperação emocional, mas a incerteza do futuro ainda pairava no ar como uma nuvem escura. O médico finalmente saiu, e a expressão em seu rosto era neutra. "Ana, Carlos, podemos conversar?" disse ele, gesticulando para que se sentassem. O coração de Ana disparou. Algo na postura do médico a deixou inquieta. Os resultados do exame foram inesperados, começou ele hesitante. A respiração de Ana ficou entrecortada enquanto se preparava para mais uma decepção. "Na verdade, os seus exames mostram que você está grávida", disse ele, e por um momento o tempo pareceu parar. Carlos ficou em silêncio, a boca entreaberta, enquanto Ana sentiu uma onda de choque percorrer seu corpo. Mas a alegria que poderia ter sentido foi rapidamente ofuscada por uma sombra de dúvida. "Mas como é possível? Não estávamos tentando?" murmurou ela, sem conseguir completar a frase. O médico franziu a testa, percebendo a confusão. "Às vezes a natureza pode ser surpreendente, mas você precisa saber que essa gravidez não é de Carlos." As palavras ecoaram na cabeça de Ana como um trovão. O calor subiu ao seu rosto, e a realidade do que aquilo significava começou a se instalar. Ela havia se envolvido em um breve relacionamento com seu antigo amor, e agora aquele momento de fraqueza a condenava. Carlos olhou para Ana, seus olhos cheios de perguntas. "O que você está dizendo?" perguntou ele, a incredulidade evidente em seu tom. Ana sentiu uma onda de culpa e medo. Ela sabia que precisava ser honesta, mas como revelar algo tão devastador? "Carlos, ela começou, mas as palavras falharam. A verdade parecia um peso insuportável. "Você teve um caso?" A voz de Carlos saiu baixa, mas cheia de dor. Ana sentiu seu coração se apertar. "Foi um erro, uma confusão, e eu não sei como explicar", disse ela, tentando encontrar as palavras certas. "Eu estava tão perdida, e você também estava tão distante." Carlos balançou a cabeça, a incredulidade se transformando em raiva. "Então tudo isso, todo o nosso sofrimento, você estava me enganando? Como você pôde fazer isso comigo?" ele questionou, a dor em sua voz ressoando na sala. Ana queria gritar que não era assim, que ela ainda o amava, mas era difícil encontrar a verdade em meio ao caos que havia se instalado. "Eu só queria ter um filho, Carlos. Estava tão desesperada, e quando encontrei meu antigo amor, eu não sabia o que fazer. Foi um momento de fraqueza, mas eu não quero isso. Eu quero você." Ana se desesperou, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Ela se sentia tão pequena e indefesa, afundando na culpa que a consumia. Carlos se levantou, caminhando de um lado para o outro na pequena sala. "Eu não sei se posso lidar com isso, Ana. Eu realmente não sei", ele disse, a voz trêmula. "Você me traiu, e agora você está grávida?" A dor nas palavras de Carlos era tão palpável que parecia cortar o ar. Ana queria gritar, mas tudo que conseguiu foi soluçar. O silêncio se instalou entre eles, pesado e insuportável. Ana olhou para Carlos, esperando que ele a olhasse de volta, mas ele parecia distante, perdido em seus próprios pensamentos. O futuro que haviam construído juntos estava desmoronando diante de seus olhos, e a fragilidade da situação a fazia sentir-se impotente. "Eu não sei o que vai acontecer agora", Ana finalmente disse, sua voz hesitante. "Mas eu sei que te amo, Carlos, e eu quero lutar por nós." O olhar de Carlos era vazio, e Ana percebeu que a batalha que havia escolhido lutar poderia ser mais dolorosa do que jamais imaginou. "Você precisa decidir o que realmente quer, Ana", Carlos respondeu, finalmente se virando para encará-la. "Eu não posso ser a sua segunda escolha." E aquelas palavras ecoaram em sua mente, deixando uma ferida aberta. O amor que antes parecia inabalável agora estava em risco, e a incerteza do que o futuro reservaria pairava no ar como uma tempestade prestes a estourar.